Abacuque 3, versículo 17. Fique de pé, vamos fazer essa leitura. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Assim diz a Bíblia, a palavra de Deus: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, altaneiramente, para o cantor mostro dos meus instrumentos de música. Oremos. Senhor Deus, abençoa teu povo, essa noite seja marcante na vida deles, abençoa aqueles que estão vindo pela primeira vez, pela segunda, aqueles que congregam em outros redis, aqueles que não estão congregando, aqueles que ainda precisam conhecer mais profundamente da palavra de Deus. Senhor, eu clamo a Ti para que a Tua palavra faça um efeito gigante na vida deles. Eu oro também por aqueles que congregam aqui, para aqueles que são membros dessa igreja, para aqueles que são congregados, para aqueles que estão necessitados, e assim como eu, assim há uma necessidade ampla de crescermos na Tua presença, de aprendermos mais do Senhor. Teu Espírito Santo, do qual nós louvamos o Teu nome, pedimos que Ele nessa noite viesse falar a nós e que nós fôssemos abençoados. Eu peço ao Senhor que também continue a nos falar, por esse pouco tempo que nos resta ainda aqui, e que esse culto permaneça além dessas portas, e a nossa vida seja cheia da Tua graça, que o Senhor faça mudanças naquilo que eu não posso mudar, e que Teus filhos não podem, mudando intentos, ideias, pensamentos e atitudes. Somente o Senhor é capaz de curar, de libertar, de salvar e de dar saúde. Assim eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém? Sentados, amados, queridos irmãos. Nosso Deus é o Deus provedor. Ele é o nosso Jeová Jireh, assim como é o nosso Jeová Rafá, Senhor da cura. Ele é a nossa bandeira. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é, como diz no Salmo 23, o pastor, o nosso pastor, é o meu pastor. Assim diz a palavra, Ele é o Deus que está atento a toda e qualquer necessidade. Nada, absolutamente nada, passa longe dos seus olhos. Tudo está patente, com a vista limpa, como se fosse sempre no sol ao meio-dia. Nós queremos então tomar essa palavra de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, porque ele é bem conhecido, e já preguei outras vezes aqui também nesse mesmo texto, porém em contextos diferentes. Quando diz que porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Quando, no versículo 17, Abacuque ele vem desde o primeiro capítulo, ele começa uma luta com o Senhor, porque ele vê a iniquidade de Judá, ele vê o povo de Deus sendo castigado pelos caldeus, e ele começa a fazer uma oração, e
parece que ele entende que Deus está contra o povo de Deus e ele não entende o porquê. E de fato Deus estava trazendo um juízo sobre o seu povo. Então ele fica contrariado. Como é que você, sendo povo de Deus, está vendo o seu inimigo, inimigo de Deus, declaradamente adorando outros deuses, vivendo uma vida de idolatria? Como é que aquele povo está tendo êxito? Como o seu adversário está tendo sucesso? E essa foi a confusão, que Abacuque entrou numa crise, e por isso que ele começou a entrar nisso e conversar com o Senhor. Então o Senhor diz que aquilo era de fato porque o Senhor estava permitindo, mas que os caldeus também sofreriam o seu castigo. E nisso Abacuque termina fazendo uma oração maravilhosa. E ele começa a dizer que entende no meio dos anos que o Senhor está presente, ele clama para que o Senhor aviva a obra dele, mas ele, depois de entender o que Deus está fazendo, ele muda a forma de orar. E quando nós também entendemos o que Deus está falando e fazendo conosco, e isso tem a ver com um grau de compreensão que não se dá no campo da normalidade. Esse campo da compreensão se dá no campo da graça de Deus, conforme eu falei hoje de manhã, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, nosso coração, para que possamos entender o agir do Senhor. E se Abacuque entendeu que Deus estava agindo no meio do fogo, da provação, do castigo, da miséria que Israel estava sofrendo pela opressão do seu adversário, resta a nós também entender em que momento estamos. Porque nós estamos hoje, nesse dia aqui, e alguns de nós estamos passando lutas diferentes das outras. Alguns estão tremendamente alegres. Eu hoje abracei uma irmã e falei assim: pastor, eu estou vivendo um momento de muita alegria na minha vida. Porque ela está vivendo isso independente da luta. Há um gozo no coração dela. Há um gozo, porque esse gozo não vem por causa das circunstâncias. Aliás, as circunstâncias dela são circunstâncias adversas. Mas por que há um gozo no coração quando as circunstâncias são adversas? Porque essa pessoa aprendeu a descansar no Senhor. Então Abacuque, ele começa dizendo, ainda que. E a Bíblia fala algumas coisas de ainda que. Lá no Salmo 23, o salmista diz isso, ainda que. Então, quando, ou seja, apesar de, ainda que, muitas coisas têm acontecendo para trás, também Paulo fala, ainda que as coisas acontecem lá em 1 Coríntios 13, quando tudo parece perdido, ele fala assim, somente o amor resolve todas as coisas. Ainda que eu falasse a língua dos homens, porém só o amor. Então, ainda que a figueira não floresça, aqui está no estado de campo, mas muita gente aqui hoje, ou quase a maioria, não trabalha mais no campo. Mas ainda que as coisas, a empresa, a saúde, talvez o casamento, um relacionamento filial, uma relação mãe, filho, filha, pai, eu não sei, mas parece que todo dia existe um ainda que na nossa vida, não é verdade? Todo dia tem um ainda que. E aí são várias figueiras de várias formas, mas ainda tem que ela não floresça, ainda que não haja um fruto da vide. Porque quando eu estou falando fruto da vide para Abacuque, era uma situação, era como hoje se você tivesse uma venda e a prateleira tivesse vazia, e você precisando de mercadoria para entregar, ou você abrindo a sua despensa, não tivesse lá, faltando os mantimentos, ainda que, se a figueira não floresce, se não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, está falando das suas economias, está falando das dificuldades que você enfrenta. Mas você pode imaginar uma situação terrível de uma enfermidade, uma pessoa querida que contrariou você. Há muitas coisas assim, não é verdade, irmãos? Parece que a gente passa, fazemos planejamentos e de repente vem um ainda que.
Um ainda que. E esse ainda que, todo dia. Se eu fosse, porém, se, todavia, contudo. Então assim Abacuque estava vendo. Ele disse: se tudo fosse uma mentira, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Eu estou vendo uma estrutura de escassez. Não sei se você já passou por isso. Eu creio que muitos já passaram em momentos diferentes. E se não passou, poderá passar. De repente. Eu já passei vários vales. Eu passei só, já passei com a Kelly, já passei com os filhos. Nós passamos vales. Então a crise, ela vem. Eu sei que muitos amados aqui, como eu, estão vivendo na graça de Deus. Estamos vivendo, sorrindo porque o Senhor está derramando bênção. Mas a crise aparece inesperadamente. Ela não avisa, não é assim. A crise, uma ou outra, que a gente sabe. Mas a maioria, ela vem assim, feito um relâmpago, e se instala. Uma palavra, uma coisa que você não planejou, um erro seu, uma bobagem. Alguém fez isso. Eu não sei. Mas a crise vem. De repente, Jó estava tudo bem com ele. E lá no capítulo 1, Jó rapidamente entrou numa crise incrível, junto com a sua mulher, seus filhos, suas economias, tudo estava indo. Isso está lá em Jó 1:13-22, assim como lá em 1 Reis 17:2-7, a gente encontra a crise que Elias passou. Uma crise existencial, uma crise depressiva, uma crise de medo. Aliás, essa área atinge demais todos nós. Mesmo eu, sendo um homem que eu sei que oro todos os dias, não vou dizer que oro muito, porque como disse o pastor Jeremias, ele disse que tem gente que diz que ora muito e ora muito pouco. Tem gente que ninguém diz que ora e ora demais. Então, não sei a quantidade de sua oração, mas eu oro todos os dias. Eu creio que preciso orar mais. Aliás, tenho aprendido com um grupo de irmãos aqui que tem sido incisivo. Ligam para mim: pastor, vamos orar. Pastor, vamos orar. E eu reluto nunca para dizer não. Raramente, mas às vezes eu tenho que dizer. Mas eu não quero dizer não. Daí que eu estou chamando para a gente na quarta-feira. Se eu estou chamando você, não é para outra coisa, é um banquete de oração. A gente vai orar. Só orar. Pedir para o Senhor, vai se derramar, vai se derrubar. Então, há crises instaladas existenciais que se abatem dentro de nós. É de repente um terror, um medo, uma insegurança, uma espécie de depressão, uma coisa difícil de passar por isso. E às vezes pode estar absolutamente, você olha e fala assim: quanto tempo eu já perdi na minha vida? Puxa vida, eu estou com 30, eu estou com 40, eu estou com 20 anos, todo mundo está passando aí, neném, Sisu, vem aí e tal, e de novo deu um problema e agora eu vou entrar numa depressão. Tudo isso são armadilhas? Eu fiz um concurso e não passei. O que vão dizer de mim que eu só vivo para estudar? São armadilhas? Então, nós somos, às vezes, presos a artimanhas do nosso coração. Somos presos a artimanhas que se debatem dentro do nosso quarto. Na relação, todo mundo dormindo, sei lá, e você gerando, acordado, mas não consegue viver. Ou hoje você está louvando a Deus, dando glória, dando aleluias, abraçando as pessoas. Quando você sai, de novo volta aquele medo. Isso são crises. Então eu poderia pensar em relação a Abacuque, eu poderia de repente dizer: ainda que meu coração seja temeroso, medo de perder o emprego, medo de que alguém descubra. E eu descobri uma coisa, eu estava lendo alguma coisa de Marcos Scott, ele é da Jocum, ele tem alguns livros muito bons, e um deles é A Cura do Líder, e eu acho que todo crente, toda pessoa deveria ler, porque eu parto da premissa de que todos nós somos chamados para liderar, em escalas maiores, menores e diferentes. Mas nós, muitas vezes, sabe uma coisa que gera um terror dentro de nós, se chama pecados não confessados. Porque bate aquele medo, se descobrirem, ou alguma coisa que você ainda tem escondido lá. Isso também gera depressão, gera doença, gera enfermidade, gera insegurança, prisão de ventre. Você sabia disso?
Há um montão de gente que a prisão de ventre dela é por causa de temor, de medo, de insegurança, de calafrios. Mas isso também parece uma coisa boa no mundo da psicologia. Mas isso leva também para o lado espiritual. Porque ele enfraquece. Porque ele tira as forças. Porque você é chamado para isso. São coisas simples, mas que acabam com você. Então, ainda que eu estou falando de uma crise geral, de várias coisas. E por isso que a gente fica pensando. Nós não estamos isentos disso. De horas difíceis, de momentos assombrosos, de dias sombrios, de dias maus, de tempestades, de tribulações, de angústias, de provações, de ataques do inferno. Nós não estamos livres, irmãos. Não estamos livres. Algo que está andando bem hoje, amanhã pode entrar num momento difícil. Daí que nós nos levantamos para nos precaver, para poder tomar cuidado. Então, Abacuque, a primeira parte dele, ele fala desse quadro escuro, sombrio, de um tempo de escassez. Ele fala de vacas magras. Ele fala das plantações que estão estéreis. São fases de nuvens escuras, quando nós não conseguimos ver o sol brilhar. Você já passou por isso, ou está passando? Entende bem? Era assim que Abacuque, ele não viu. O primeiro momento era como assim, uma nuvem espessa, um dia chuvoso, precisando que as coisas mudassem, e você está orando, às vezes tem vergonha de compartilhar. Já aconteceu isso com você? Você tem vergonha de compartilhar, de chamar alguém e dizer assim, eu quero que você ore por mim. Porque você não quer que ninguém saiba, porque você tem vergonha até de pensar. Às vezes acontece isso. São nuvens escuras, são momentos sombrios, é um momento de escassez, é um tempo de vacas magras. Você não tem força de orar, não tem força de ler a Bíblia, não tem força de se ajoelhar, não tem força de ir à igreja. Você está num momento terrível. Então, Abacuque estava dizendo isso, apesar que se as coisas estiverem tudo assim, ele começa a dizer no versículo 18, todavia, eu, o quê? Me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E Abacuque ele fala duas palavras aqui, alegrarei, exultarei, parece até quase uma redundância. Mas, em meio à crise, ele usando esses dois termos de triunfo, ele se levanta como se fossem termos de vitória, de confiança. Ele diz, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. E onde é que está o segredo dessa alegria e o segredo dessa exultação? Onde é que está? O segredo dele, ele diz, no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Deus é a fonte. Ele é a fonte que nunca seca. A fonte que nunca para de jorrar. A fonte da nossa sobrevivência, da nossa alegria, da nossa cura, é o Senhor. Eu gostaria, porque eu sei que talvez você, seja daqui ou de outra igreja, já entrou e já assistiu centenas de cultos. Já ouviu milhares de pregações, já leu dezenas de livros, já assistiu dezenas de pregações de televisão, canais 14, TV A, B ou C, e se ajoelhou milhares de vezes. Mas parece que é alguma coisa que insiste em ficar contigo para o resto da vida. Parece que é um grude, um chiclete, está ali, não sai, anda tempos e tempos. E eu estava essa semana, estávamos ontem orando com os irmãos, e antes um irmão falou assim, pastor, eu vou fazer um propósito com a minha família durante todo esse ano, sobre a área A e B. E ontem a gente estava junto de novo, eu disse, então eu vou fazer um propósito de pureza no meu coração. Aí, os irmãos estavam ali juntos, tinha mais ou menos umas 15 pessoas. Um propósito de pureza. Então esse ano eu quero fazer um propósito de pureza, eu quero meu coração trabalhando, pensando em Deus em pureza. Porque eu botei na minha cabeça o seguinte, Senhor, se eu tenho um coração debaixo da tua graça na pureza, todas as outras coisas, elas virão de uma forma tremenda. Mas claro, isso é um propósito meu.
Mas você precisa também fazer propósitos com o Senhor. Porque se o Senhor tem um propósito com a minha vida, como diz Rick Warren, se há um propósito para mim e para você, se a gente está aqui e já ouviu centenas e dezenas de sermões e pregações, lemos revistas e tantas coisas, e mesmo assim as coisas insistem, nós temos que ter coragem de tratar onde é que vem a depressão, onde vem o medo, onde vem as circunstâncias que nos oprimem, que nos derrotam e que o diabo tira proveito disso. Nós precisamos ser verdadeiros, claros, e dizer, Senhor, a situação nua e crua é essa. Sabe qual é o problema? É que até para Deus, às vezes, a gente não abre mesmo o coração. A gente trabalha com Deus superficial. Senhor, tu sabes do meu problema. Senhor, não, eu quero ouvir o seu problema. Você bota aqui em cima da mesa e trate ele. Os segredos seus eu quero que você conte para mim. Os medos seus, os terrores que lhe assombram pela noite, pelo dia, que você ponha nessa mesa e abra o jogo comigo. Eu creio que a partir dessa situação, isso vale mais do que pregações, irmãos. Sabe por que eu falei isso? Porque na minha vida pastoral, às vezes eu me frustro também. Porque às vezes eu estou trabalhando com irmãos e de repente, anos e anos, eu não vejo nele a cura. E nele a questão não é que eu não me sinto decepcionado em si na questão, mas eu me sinto frustrado de Senhor, o que falta para esse irmão também desabrochar, para essa irmã crescer? O que falta para ela romper com o medo, com a insegurança? Se o Senhor já disse, se o Senhor tem propósito na minha vida e na sua vida, o Senhor, uma vez eu falei isso aqui, o propósito que Deus te disse uma vez, se você já ouviu a voz de Deus, ela está valendo até hoje. Se você tinha 10 anos e o Senhor te falou, e hoje você tem 50, mas o que o Senhor te falou não se cumpriu, eu quero te dizer que durante esse hiato, o Senhor não tirou a promessa dele de você. Pode até ter atrasado, mas é tempo de dizer, Senhor, eu creio. Então nós precisamos sair de um campo do medo. Nós precisamos quebrar essas algemas que o diabo buzina na nossa orelha e a gente acredita e dá um medo e dá uma insegurança e dizer, não importa mais, o que importa agora é que eu estou na graça de Deus, eu estou curado, eu não posso viver sob a égide do passado, sob o peso do inferno, eu não posso andar sobre o peso que muitas vezes me acusa, porque se eu errei, o Senhor está dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas não é só o pecado que o Senhor nos purifica, Ele rompe as algemas do terror. E por isso, nós precisamos saber que o segredo que Abacuque saiu lá no capítulo 1, para chegar agora no capítulo 3, é que ele ouviu o Senhor, ele temeu, e ele clamou, ele disse, Senhor, aviva a tua obra dentro de mim. Aviva! Isso faz a diferença. O que é que nós precisamos para andar não só cheio do Espírito Santo? A palavra de Deus diz que o amor lança fora o quê? O medo. O medo. Onde há medo, ainda falta o amor de Deus. Onde há medo? Se o amor lança fora todo medo, eu preciso então deixar que o amor de Deus inunde a história. Mas eu quero lhe dizer um negócio, isso que eu estou falando contigo, não é tão fácil. Você pode fazer até uma aliança hoje com o Senhor, mas você tem que sair daqui e continuar perseguindo. Você tem que continuar buscando o Senhor, se apoderando. Irmãos, o reino de Deus, ele é apoderado à força. É isso que a Bíblia diz. Significa que todo dia há uma batalha dentro de mim e de você. Todo dia você é um ser humano disputado pelas forças do inferno, para que você venha titubear no juízo, para que você amanhã fale uma bobagem, para aquele vício daquela palavra bobagem que você fala, um palavrão, ou uma brincadeira que desconstrói, ou um ato, é o mesmo vício, a mesma forma que você tira a brincadeira para ser, às vezes, até ingênuo, mas a verdade é que pode ser a seta. O local que você senta todo dia,
o prato lá, a pessoa que você conversa, você tem que ser mais ligado espiritualmente, mais ouvido aberto do Senhor e ser mais corajoso, porque alguém vai te taxar de santarrão, de crentão, de, sei lá, de igreja. Eu quero dizer a vocês, escute o que eu vou dizer. Há pessoas aqui na igreja que o parente também é evangélico, mas está criticando o irmão porque o parente está vindo muito à casa do Senhor. É só um nível. Só para você ter uma ideia. Você só vive na igreja? Claro, você não só pode vir na igreja, mas eu conheço essa pessoa, dá uma super atenção à família, é super preocupado com a família, mas mesmo assim tem isso. E às vezes essa coisa parte do pai, da mãe, do filho, porque está vendo alguém crescer e fala assim: você quer ser mais do que o outro. Eu não estou pedindo para você viver grudado na igreja, eu estou pedindo para você ficar grudado em Jesus. E isso faz uma diferença, porque a igreja é você, onde você estiver. Há uma necessidade de produzir. Então, a Bíblia diz que Davi, eu vejo aqui alguns segredos dessa exultação. Se Deus é essa fonte de alegria, se Deus é o segredo, Davi, certa vez, ele estava abatido. E ele, no momento, a Bíblia diz lá em 1 Samuel 36, que ele reanimou-se no Senhor. Porque muitos vão entrando em desespero, pensamentos de suicídio, vão cometendo loucuras. Então começa a colocar a confiança no metal, no dinheiro, em outras coisas. E eu quero deixar bem claro para você: tudo que você colocar a sua esperança pode ser também um problema para você, que não seja o Senhor. Então, eu sou casado com Dona Kelly Betânia. A gente vive muito bem. Espero que a gente viva uns 100 anos aí, né, Kelly? Muito bem. A gente vive muito bem. Mas eu não posso pôr a confiança nela, nem ela em mim. Se ela fizer isso, ela vai se decepcionar. E a mesma forma, eu não posso colocar a confiança nos meus lindos filhos, nem eles em mim. Nós temos que ter a confiança no Senhor, que nunca nos decepciona, nunca pisa na bola, nunca deixa a gente na contramão. No Senhor. Então você vai para o Senhor, e você tem todos os motivos para sair daqui vivendo uma vida diferente, irmão. Uma vida, como diz Abacuque, altaneiramente, como a corça, como cervo. Você não pode confiar. O marido um dia amanhece com a calça atravessada, fala bobagem para a esposa. A esposa um dia amanhece, dá olha diferente. O filho, parece às vezes ninguém sabe o que aconteceu, qual foi a ração que comeu. O negócio é estranho. Então, o que precisa imaginar é isso. Nós somos chamados para olhar para aquele que lhe levanta, que me levanta, é o Senhor. Abacuque, ele viu isso. Então ele viu isso na palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, como Jeremias diz lá no capítulo 17, que nós não deveremos confiar em homens, deveremos confiar no Senhor, nós deveremos olhar para o Senhor, e nisso você vai louvar o Senhor todos os dias. Não saia decepcionado da igreja, não saia decepcionado da sua casa, não saia decepcionado do seu trabalho. Não tema, não tenha temor. A palavra é essa: não tenha temor. A Bíblia deixa isso claro para nós. A Bíblia diz que quem confia no Senhor não teme notícias ruins. Você é capaz de acreditar nisso? Quem confia no Senhor não teme notícia ruim. É alguém contando uma notícia ruim para você e você dando glória a Deus. Isso é um grau de maturidade. Não teme notícia ruim. E talvez você esteja para receber uma notícia ruim. Talvez amanhã, inesperadamente, na terça, na quinta, você receba uma notícia e fala assim: rapaz, eu estou para receber um negócio aí, eu estou clamando. Eu quero dizer a você: coloque no Senhor. E diga: Senhor, eu já estou preparado. Porque o que vier, se a palavra de Deus diz que todas as coisas, o quê? Está muito fraco. Todas as coisas. Você crê? Crê mesmo? Tem certeza? A
absoluta? Amém. Se você crê, você vai dizer: Senhor, não estou entendendo isso, mas tua palavra diz que o Senhor vai me fazer me dar bem. Eu acredito nisso. Todas as coisas. Paulo disse assim: alegrai-vos no Senhor. O que mais? Outra vez, alegrai-vos. O salmista diz assim: em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Em todo tempo. Salmo 115 diz isso, né? Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, então eu clamei: ó Senhor, livra minha alma. E o Senhor livrou. O Senhor livrou. Então voltemos ao profeta Abacuque, onde ele nos indica que o caminho, quando chega a crise, a hora difícil, ele diz: no Senhor, porque foi o Senhor que nos deu a bênção. Então não importa as circunstâncias, a fé no Senhor, a fé desse Deus vivo, poderoso, soberano, o Deus que rege a história, a Ele pertence o domínio, o poder, a força, o governo e a glória. A Ele. Amados, alegre-se no Senhor. Mas alegre-se além das portas aqui. Além do seu quarto, da sua parede, além da sua empresa, do seu trabalho, da sua aposentadoria, da sua saúde. O Senhor Jesus, quando arregimentou o povo para se fazer discípulo, ele disse: vocês precisam estar prontos para me servir, inclusive até morrer por mim. E eu estava pensando nisso. A gente vive num país livre, mas morrer também por Cristo faz parte de uma alegria. Então nós precisamos andar altaneiramente. E esse termo altaneiramente dá a ideia de um local muito alto. Muito alto. Você vai andar no Senhor de forma altaneira, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Me faz andar altaneiramente. Deus não quer que você, nem eu, andemos de olhos baixos, cabeça baixa, ombros caídos, desalinhados. Eu até ouvi uma vez uma leitura que eu fiz do Stanley Jones, ele diz que a sociedade moderna de hoje, pós-moderna, anda como se fosse encurvada, carregando um saco de chumbo, quando na verdade um saco não pesa mais do que um saco de pena. Mas as pessoas hoje andam encurvadas, andam moribundas, todos os dias estão com o semblante amarrado, triste. Faz parte da nossa sociedade pós-moderna uma confusão enorme. Os países estão loucos. Eu fico pensando, a Europa antes, berço de tudo, do iluminismo, o berço do renascimento e do nascimento da indústria, das grandes máquinas, a vapor, as grandes ideias, as grandes construções, os grandes ideais. Os homens que fizeram assim com Deus: vai para lá, Deus, porque Deus está morto. Nietzsche. Não queremos. Estão hoje tremendo, porque expulsaram Deus. Eu creio que Deus vai usar essas circunstâncias para fazê-los refletir de novo, como talvez a última tacada do tempo em que o Senhor já está para levar a igreja. A gente precisa acreditar. Eu creio que o tempo da Europa, a Europa fria, que fecha tempo todo dia, vai mudar. Porque está aí a confusão, os países, uma loucura, um medo terrível, gastando milhões, perseguindo, morreu um montão de gente agora, porque a loucura chegou. Então, a confiança no Senhor. Então, amados, Deus quer que nós vivamos e andemos em triunfo. O Senhor quer que nós possamos andar observando os tempos, mas andando em triunfo, porque só assim nós veremos a glória de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa caminhada. Que seja isso na sua vida, seja isso na sua casa, seja isso no seu trabalho, que você possa confiar profundamente no Senhor. Que esse contexto de lembrar que eu não sei se o Senhor Jesus volta esse ano que vem, daqui a 10 anos. Eu quero dizer que isso não vai fazer diferença.
Não vai. Eu sei que ele volta. Isso eu sei. Mas Paulo já esperava que Jesus voltasse no tempo dele. 2000 anos já se passaram. Não sou eu que vou dizer que vai voltar agora. Mas poderá ser que volte. Mas antes de tudo isso, a gente precisa andar sem medo. Andar alegre. Você não pode mudar ao sabor dos ventos. Hoje está com ideia, amanhã muda. Hoje tem uma revelação, amanhã tem outra. Hoje você entendeu que Deus falou isso, e amanhã já desfez tudo isso, amanhã é outra coisa. Hoje, aquele local é o céu, no outro dia o céu é branco, parece que é o inferno. Nada disso. Deus não é Deus de confusão. Deus não quer ver você atrapalhado na sua vida. Deus é o Deus descomplicador. Ele é o Deus da vida. Através de Jesus, no preço que pagou na cruz, a Bíblia diz que nós somos livres. Livres. Você só se perde se você quiser. Porque a porta da salvação, ela é estreita em relação à porta larga que dá a perdição. Mas não é tão estreita assim não, viu, irmãos? Dá para a gente enxergar a porta. Dá para enxergar o caminho. É tão estreita que eu não vi. Não. Nós estamos vendo. Você vai voltar nessa noite para sua casa. Se quiser, você volta cheio de Deus. Você volta dizendo assim: as coisas vão mudar lá em casa. Eu vou acreditar. Eu vou fazer propósitos. A vida é de propósitos. Você tem que botar marcos, alvos e pensar onde vai chegar. Eu não tenho dúvida. O que o Senhor falou a mim, no meu coração, Ele cumprirá cabalmente. E o sonho é grande. Em todas as áreas. Ninguém vai se perder. Nem o meu filho vai se perder. Porque eles serão como flechas na mão do guerreiro. Eu creio nisso. O Senhor me fez flecheiro. Um homem com arco para poder lançá-lo. Mas isso também é para você. Então pare de se lamuriar. Pare de chegar em casa e entrar de cara feia na sua casa, de sair reclamando da comida, reclamando de A e de B. Pare de se lamuriar, de reclamar. Comece a confiar, a acreditar mais. Põe um louvor nos seus lábios. Levanta as mãos para o céu. Olhe as noites de aldeia. Olhe para o céu estrelado e diga: Senhor, que coisa linda. Se tiver coragem, olhe para o sol meio-dia. Mas olha a beleza do Senhor. Quando você estiver, fique de pé. Eu quero orar contigo. Essa é uma noite maravilhosa para a gente orar. E nada melhor do que a gente fazer esses votos de fé.